Nós também somos da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Nós, eu acho que tem francanos aí, né? E começou com a minha... Eu sou filha única, sobrinha única, então eu sou, assim, com autoestima ótima, porque a autoestima se acha espetacular, não divide muita coisa, né? Mas tive a honra e o prazer e a felicidade, a sorte, como diz o Ricardo, de ter dois tipos de educação muito interessantes. Eu tive uma mãe que tinha uma inteligência emocional muito forte. Ela, com 12 anos, me deu uma assinatura do Estadão na cidade de Franca, vocês imaginam? E que ela me mandava para a escola, falava, vai, você é capaz. Ela não ficava, ai, cuidado, no ônibus, onde vai parar? Olha, não, ela acreditava em mim. E minha tia, que não tem nenhum pingo de inteligência emocional, mas é uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço. Para ela, não tem não. Ela hoje tem 86 anos, mora em Franca ainda, e ela tinha sido vendedora na Casa Higino, que era uma loja muito grande antes, e ela resolveu, ela casou e foi ser representante comercial com o marido, mas a vontade de voltar para Franca era tão grande que ela comprou uma lojinha, que era em frente onde ela trabalhava, que chamava Cristaleira, fez dia 15 de novembro, ela passou o dia inteiro contando produto, ela conta isso, e é tão interessante, porque cada família, a sua história, né? Nós somos muito apegados para a parte de marketing. Então, ela começou, há 57 anos, fazendo um concurso de marketing na rádio local. Para o público que ela já conhecia, que ela tinha sido vendedora há mais de 15 anos numa loja grande, ela era a melhor vendedora. Para ela, até hoje, ela não entende como é que eu tenho que dar treinamento para vendedor, porque o vendedor tem que nascer com isso já. Então, ela fez um concurso na rádio, para o cliente escolher o nome. E não é que os clientes escolheram o Magazine Luiza. E o mais difícil disso, gente, é que quando a gente abriu na bolsa, Magazine quer dizer revista. Então, é difícil você explicar que nós vendemos eletrodoméstico, móveis, presente, e que não é revista. E nós já fizemos todos os estudos de marca possível. Tem região, quem é de Franca sabe, sim, eu vou lá no Magazine. E quem é daqui fala, eu vou na Luiza. Então, não adianta, você não consegue tirar. Então, você tem que continuar Magazine Luiza e assumir o que é isso. Eu comecei a trabalhar, muito interessante também. Eu tinha 12 anos de idade, eu não sei se é por ser filha única, eu gostava muito de dar presente. Minha mãe, muito inteligente emocionalmente, ela nunca falou, você não pode ou nós não podemos. Minhas amigas falam que é por isso que eu dei certo. Aí ela falava assim, você gosta de dar presente? Você vai trabalhar no Natal, ganha comissão e dá os seus presentes. Tinha uma lojinha pequena e eu fui trabalhar, adorei, cobri, ganhei dinheiro, tive minha primeira poupança, comprei os presentes e daí nasceu uma vendedora. E eu falei com o Ricardo, na hora que ele estava falando, e eu sou de família vendedora. E sou de uma família vendedora onde não tem vergonha de ser vendedora e nunca vendeu nada que não existia. Eu lembro que eu era pequenininha, a minha tia precisava do dinheiro para pagar a prestação no final do mês, mas ela precisava do dinheiro. E o cliente chegava e falava, dona Luiza, eu já paguei. Ela falava, então está aqui o seu dinheiro de volta. O cliente saía, ela comentava assim, é preferível devolver do que tomar fama de desonesto. Até hoje, quando ela não está mais na empresa, mas quando ela vê um tabloide que não tem produto, ela quer morrer, você não pode tapear. Então, ela fala, a honestidade, ela era uma grande compradora, mas ela nunca usava, olha, você me vende que eu te pago em dia. Porque ela falava, isso é obrigação. Então, e quando eu fui fazer, em 91, que a gente foi criar a primeira loja eletrônica, eu fui perguntar, a gente trabalhava muito sonho, que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade, cantava, nós somos muito de cantar. E aí, eu fui perguntar o sonho do pessoal. Minha gente, ninguém queria ser vendedor na vida. Eles queriam ser dentista, médico, esse negócio que o Ricardo falou, prestador de serviço, qualquer coisa, menos vendedor. Puta, aí eu vou olhar no dicionário, vendedor quer dizer pior ainda. Vocês olharem no dicionário, vocês têm tristeza. Bom, mas aí eu sou muito, assim, diz que a gente tem dois lados do cérebro. Falando assim, uma grande vantagem minha, além da fé, que eu tenho uma fé, você desenvolve, o cérebro tem dois lados, de solução e de problemas. Tem gente que só vê problemas. Olha para uma planta e fala, essa planta vai morrer. Olha para o negócio, isso, torce para os outros não dar certo, né? Eu adoro. Ontem eu tive com o Edson da Mil, eu sou amigona dele, vendeu a Mil por 5,5 bilhões. Eu falo, nossa, Edson, que maravilha, mas o que você vai fazer? Não preocupa não, que eu deixei 5 hospital para me tomar conta. Então, assim, porque para mim não importa, eu tenho que estar movimentando. E aí, eu falei, bom, então eu tenho que buscar uma solução. Mas eu não vou mudar o nome, é vendedor.
Eu tenho que ser vendedor honesto, não adianta eu querer mudar. E aí, todos nós, durante mais de 5 anos, nós não tínhamos nenhum cargo no cartão, porque todo mundo é vendedor, minha gente. Todo mundo está vendendo alguma coisa para alguém. E tem vergonha de falar que é vendedor. Esse dia eu fui num evento, eu vou nos piores, assim, nos eventos mais diferentes que vocês pensar. Eu fui num evento de turismo. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Não, Luísa, você tem que falar sobre atendimento ao cliente. Aí tinha saído político, eu peguei e falei, quem que é vendedor aqui? Ninguém levantou a mão. Eu falei, pode fechar agências de viagem, tudo vocês, vai. Porque se ninguém gosta de vender, vocês fecham. Fecha as agendas. Assim, eles falam assim, você não vai falar, você fala mais de você. Eu falei, gente, não tem jeito, eu tenho que vender o Magazine Luiza, agora mesmo eu vou vender. Não tem jeito, eu sou uma vendedora. Mas aí, então, com isso, o Magazine Luiza foi crescendo e eu fui procurando, assim, aprender. Eu sou uma pessoa que o que eu mais desenvolvi nos meus filhos, além da generosidade, na minha casa, nunca nenhum filho sai da mesa sem dizer muito obrigado à pessoa que está servindo. Nenhum filho acha que o dinheiro compra tudo para nada. Eles não saem nem de um local, de bar, de elevador, sem dizer muito obrigado ao motorista que levou. Minha filha, quando casou, veio todas as pessoas que prestam serviço, porque a primeira coisa que eu aprendi é que o dinheiro não compra tudo. Né? Se pudesse acender um pouquinho mais a luz do público, eu achava bom, gente. Então, assim, a primeira coisa, além da generosidade, o que eu mais acho que a gente tem que ensinar para os filhos, porque a generosidade, eles entendem o papel do outro, eles entendem, eles trocam de papel, e o vendedor aprende a fazer muito isso. A gente tem que aprender a capacidade de aprender. Então, assim, os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou tão inteligente. O que eu sou, eu tenho uma capacidade de somar QIs, minha gente. Hoje mesmo eu já fiz uma reunião. Eu quero aumentar, assim, eu não estou mais na operação, mas eu pego tudo coisa que eu preciso aumentar. E eu aprendi que se eu quiser aumentar 1%, não funciona. Se uma coisa não está bem, esse dia eu estava vendendo 4, 5, 6% de seguro, eu pensei uma noite inteira, cheguei para o nosso senhor Marcelo, falei, eu quero pular para 10%. E criei o Pula para 10 com música, com tudo. Nós já estamos em 8% em 2 meses. Porque se eu quisesse só 5, eu não ia conseguir chegar a 8. É pular para 10. E agora eu quero aumentar esses dias eu vi o crédito consignado da Luiza Crédito, peguei, comecei a reunir. Primeiro eu dou uma chance. Gente, vamos lá. Sai da caixa, cria coisa fora da caixa. Pensa a coisa. E aí, de repente, eu falei, tá bom, então eu vou ajudar vocês. Mas falei, quem são os melhores? Chama eles aqui às 14h. Aí foram os melhores vendedores de crédito consignado, os outros a gente falou em conferência com o Sul, aprendi com eles para chuchu. De repente, eu saí de lá tão aprendendo que os outros me acham um gênio. Um gênio, mas eu aprendi com o Peter Drucker, faça perguntas. E eu faço perguntas muito grandes. E aí a gente foi crescendo e falaram para a gente contar qual day one. Nossa, gente, todo dia day one para mim. Todo dia deu ano. Todo dia deu ano para mim. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou inconformada e celebro. Nós cantamos música do Ayrton Senna, fez chacota, é uma beleza. No outro dia começa tudo de novo. Porque assim, eu sou uma pessoa inconformada, eu adoro produzir, eu adoro alinhar pessoas. E aí teve momentos muito importantes. O varejo, a última coisa que a pessoa queria ser era vendedor, ele não investia em varejo, pode ver. O varejo até 10 anos atrás, 8 anos no Brasil, não tinha um secretário no comércio e indústria no Ministério. E eu sou outra coisa que eu não faço de jeito nenhum. Eu não falo mal das coisas, e muito menos do Brasil. Eu me sinto responsável para ajudar o Brasil. Agora eu estou numa briga, estou montando um grupo de mulheres que foi falar com a presidente, estou junto com o IDV, trabalhando a morte súbita de 3.600.000 da micro e pequena empresa. Porque dá com 3.600.000, vocês não podem faturar mais, vocês montam uma nova empresa, é verdade ou não? Tapeia, é burocracia, isso aí tem que ser gradativo, porque a gente tem que deixar... Então, nós estamos numa briga, a Endeavor tem que entrar nisso, e vamos conseguir. Vamos conseguir. Não tem uma briga que não se faça direito, que não se consegue. Então, assim, eu sou a solução junto com a minha equipe. E aí, o Magazine Luiza, em 91, duas coisas, gente, vão fazer diferença. Eu, quando acredito, eu não sou do pensar, eu sou do fazer. Contar aqui o que eu penso é difícil, mas contar o que eu faço, porque, como diz Oscar Mantomuri, eu faço depois que eu entendo o que eu fiz.
Então, é difícil eu filosofar, porque eu sou do fazer, eu dou o primeiro passo. Não tem erro. Quando a gente foi criar a liquidação, nós criamos uma liquidação às 5 horas da manhã, que mudou o varejo brasileiro, varejo. Uma empresa do interior criou uma liquidação em janeiro que abria às 5 horas da manhã. Primeira coisa, quando você vai fazer uma coisa diferente, as pessoas falam, não vai dar certo. Não vai, Luísa, dar certo. Primeiro que eu não escuto. Eu busco umas 5, 6 pessoas para apoiar e fecho meu ouvido para escutar ou não dar certo. E a minha tia é uma pessoa assim, que se falar para ela assim, falava antigamente, ela adorava comprar rede, nós compramos 13 redes, e ela comprou pelo menos umas 6 ou 7. E ela falava assim, estava vendendo uma rede lá no Rio Grande do Sul, ou na Argentina. Ela falava, marca um almoço para mim, não tem importância nenhuma, eles não vão pagar o almoço, eu sou mulher. Quer dizer, ela nunca falava não tem dinheiro. Essas palavras eu não escutei. Porque o que eu mais escuto, gente, é que a gente tem que sonhar grande, mas o que eu mais escuto, que fluxo de caixa quebra uma pessoa. Mas só que a gente confunde as duas coisas. Tem pessoa que pensa pobre, age rico e fica devendo para os outros. A gente tem que pensar rico e agir de acordo com o bolso. Tem um curso no Sebrae que chama Fluxo de Caixa. Durante os apertos do Magazine Luiza, às 10 horas da manhã. E capital de giro não é lucro. Capital de giro é fluxo de caixa. Não se confunda para comprar automóvel, casa, outra coisa. A família nunca sangrou com a família. Nós somos uma das poucas famílias que mantemos 68% de participação. E não tem esse negócio de falar que empresa familiar não dá certo também, não. Porque vive falando, empresa familiar não dá certo. O que não dá certo é uma empresa familiar que não é profissional. Uma empresa familiar que pega os filhos e vai ser diretor sem merecer, não fez programa nenhum, não trabalhou fora, não respeitou autonomia. Nós temos CEO, e os 2 que trabalham na família, 2, meu filho, que hoje trabalha, e outro, respeita o CEO profundamente. Ele pergunta para ele, não tem um problema. Ele foi criado respeitando. Agora, também não entra gente que não tem competência e eles têm que trabalhar, não é estagiar, não. Tem que fazer um programa. E a gente foi crescendo. E então, a gente, em 91, criou uma loja virtual. O Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não tinha nem internet na vida. Hoje, essa loja é case. Porque o case em Harvard há muito tempo, nós temos 100 lojas e vai ser o grande futuro. E o que vai diferenciar, então? Atendimento e inovação. E eu sou focada nisso. Eu sou focada nessas 2 coisas. E essas 2 coisas, minha gente, presta bem atenção. Nós só vamos conseguir através das pessoas. Por que hoje tem um óculos que eu trouxe da Coreia, da China, aliás, eu entro numa loja, tiro qualquer foto, ninguém vê o que eu estou tirando. Boto no computador. Eu entrei na tecnologia, porque não tem jeito de você viver sem tecnologia. Eu sou a primeira a comprar as tecnologias. Como não tem facilidade, nem surgiu o iPad, meu sobrinho, que entendia muito, falava assim, não vai pegar. Eu vou lá e compro um. Porque se pegar, eu já estou entendendo. Porque é muito mais difícil para mim pegar do que eles que estão lá, né? Então, essas 2 coisas dependem totalmente de pessoas. Tem um livro que chama O Lado Humano da Qualidade. Então, esse livro mostra muito bem por que pessoas no mundo inteiro, apesar de todo o desenvolvimento de tecnologia, passou a ser tão importante. E atendimento hoje é a grande diferença. Então, quando a gente contratou um CEO, a única coisa que ficou comigo operacionalmente, além dos palpites que eu dou, mas operacionalmente mesmo, que eu faço 5 salários da empresa, 3 assistentes minhos, o Marcelo, que é o nosso CEO, e o gerente do saque. Eu tenho o saque direto comigo. Porque tem uma coisa que eu gostaria de passar para vocês. Quando a gente tem um cargo ou é dono de qualquer coisa, as pessoas só falam para a gente o que a gente quer ouvir. E aí você não muda de ciclo. Aí o meu cérebro de solução arruma uma alternativa. Eu tenho uma linha direta com todos os funcionários de base, eu sei tudo. Gerente que namora sem poder, gerente que não abriu loja, gerente que fez isso. Eles têm um credo. Nós criamos um credo depois de 15 anos. Nós somos muito rígidos. Lá pode namorar à vontade, mas tem que contar. Líder com liderado tem que contar que apaixonou. Então, se não contar, porque nós deixamos trabalhar a família, lá trabalha avô, neto. Então, você tem que ter normas claras. Então, eles não podem trabalhar com liderado. Inovação, então, eu tenho mania de pensar fora da caixa. E o hábito é uma coisa... E foi assim que a gente criou a liquidação. E nessa liquidação, eu cheguei e falei, vamos abrir às 5 horas da manhã. E a minha tia é uma pessoa que sempre pensou.
Até hoje ela fala que não falou isso. Quando eu liguei para ela, falei, isso há 18 anos atrás, tia Luísa, a gente vai abrir às 5 horas da manhã. Luiz Helena, não vai ter ninguém. E eu falei, não, tia Luísa, não preocupa não, que o pessoal no lugar de uniforme vão vir de roupa comum para parecer que é cliente. Você tem que ter solução. Hoje, né, minha gente, está aí, ó, as filas que existem, todo mundo faz igual. Na minha região, eu não sei se é nós ou o concorrente que está fazendo a campanha, o Brasil inteiro, a partir da 8ª liquidação, passou a abrir, e é o 3º faturamento do Brasil. Só que não adianta, a gente faz tão bem feito, quem inova é o primeiro, como a loja virtual. Nós faturamos 100 milhões de reais em 5 horas. Pode fazer todo mundo o que quiser, que a gente tem filas, e não adianta, aí a gente dibra a concorrência, né? Eles acham que nós vamos fazer no fim de semana, a gente faz na sexta anterior, mas enquanto não sai a nossa, ninguém vai. Então, o importante é a gente ter paixão pelo que faz. E a outra coisa é ter cérebro de solução. Parar de meter o pau no governo. Vamos ajudar e vamos questionar. Se tem qualquer problema, o IDV nasceu por isso. Nós íamos para Nova York, numa feira, o varejo lá era muito forte, a gente juntou 5 pessoas. No começo, a gente tinha que pagar até, pelo amor de Deus, para as pessoas ser sócias. Hoje, o IDV participa de tudo do governo, o varejo brasileiro tem voz. A gente se uniu ao movimento que existia e nós descobrimos que nós somos o maior empregador do Brasil depois do governo. Nem isso a gente sabia. Então, imagina se um governo, seja ele do PSDB, não vai receber o maior empregador do Brasil. Vocês concordam? Unidos. Nós não pensamos, não discutimos o nosso quintal, mas viajam no avião. Eu, o pessoal da máquina de venda, o pessoal da Riachuelo, da Rene, todo mundo junto, viramos tudo amigo. Tudo amigo. Nós podemos nos matar no quarteirão, mas nós temos que nos unir no segmento. Nós temos que nos unir no segmento. Só unido a gente pode conseguir fazer a diferença. Bom, gente, eu já estou com o tempo vencido aqui, mas eu quero passar 2 coisas para vocês. Eu até pedi licença para passar um filminho aí, porque eles não queriam que eu falasse do Magazine, mas, assim, o que eu sou muito preocupada é com a comunicação. Tem gente que monta um negócio e não avisa que montou. Gastou um dinheirão na arquitetura, que é muito bonitinho, tem um arquiteto ali do meu lado que me deu cartão, tem uma de uniforme também, né? Mas depois não gasta na comunicação. Teve uma cunhada minha que fez uma loja de shopping linda. E agora? O que você vai fazer? Você vai avisar para o povo que você tem? Não, não tem dinheiro para propaganda. Ué, então não adianta. Então, e a comunicação interna? Nós estamos alinhados. Agora a gente vai patrocinar a Copa do Mundo pela Rede Globo. Nossa, era um sonho nosso, mas era muito dinheiro, porque teve um período que o nosso concorrente, no intervalo dele, tinha um Jornal Nacional. Ele fazia tanta propaganda que o intervalo dele tinha o Jornal Nacional. Adianta eu chorar isso? Não adiantava, ele era competente, ele tinha dinheiro. Nós tínhamos que ter solução. Fomos lá, buscamos o Faustão, ficamos amigos do Faustão. O Faustão dá uns descontos de preço. A gente levou ele na empresa, ele gosta muito de gente de princípio. 5 anos o Faustão, demos caminhão, demos tudo. Era o único jeito que a gente tinha de ter nacional. Não adiantava falar, coitadinho de nós, ele tem dinheiro. Ele tem mesmo. Ele tinha tanta propaganda que no intervalo dele era o Jornal Nacional e o Fantástico. Você tem que ter solução. O nosso slogan é pessoas em primeiro lugar. Seja cliente, a gente acredita que... E outro paradigma que eu quero tirar. Gente, pelo amor de Deus, para de falar que pessoas é difícil. Não é difícil, arruma a solução. A gente tem que pegar o melhor das pessoas. Eu provei que uma mulher do interior pode vencer sem abrir mão dos seus valores, princípios. Eu não tenho um pingo de vergonha, pelo contrário. Eu amo o tecido do interior, eu amo a minha família, eu amo contar as histórias, porque eu já não vi dificuldade, das dificuldades da minha família. Eu acho que é isso que faz. Você não pode ignorar a tua história. A tua história faz parte de você. O líder é aquele que leva as pessoas mais longe de onde elas acham que pode chegar. Pegue o talento positivo e trabalhe em cima do talento, não trabalhe em cima do negativo. Ache um talento das pessoas e trabalhe em cima do positivo. Porque sem pessoas nós não vamos ter inovação e nós não vamos ter atendimento, só através delas. E, para terminar, eu senti vontade, eu só sinto vontade, na hora eu vou ler uma carta que eu escrevi para o meu filho, é brilhante, ele entrou na GV com 16 anos, trabalhou 8 anos fora, e quando ele teve o primeiro emprego, eu escrevi uma carta que a gente mostra para os funcionários que chegam pela primeira vez na companhia.
E eu vou mostrar para muitos jovens que estão aqui na plateia e para outros, que é muito de acordo, em 96, é muito de acordo com os princípios de concreto da nossa empresa. Então, eu vou... Vocês querem ver ou não? 2 minutinhos? Então, vamos lá. 96, é rapidinho. É muito bom para todos nós, pais, quando sentimos e presenciamos a evolução e o ciclo dos filhos. Principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação. E, como mãe, não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tem um absoluto. Acredite em vocês, gente, se o negócio não estiver dando certo, ou redesenha ele, ou larga ele e faz outro. Outra coisa que o Brasil precisa ter, o empreendedor precisa errar 1, 2, 3 vezes, não pode errar os mesmos erros. Mas pode errar, a gente tem que acreditar na gente. Procure não vitificar coisas nem pessoas. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da ética, moral e cresça na evolução do homem. Acredite, os homens, não é pau que nasce torto, morre torto, não. Os homens mudam, as pessoas mudam quando pegam um líder que acredita que eles vão mais longe que eles podem ir. Saiba que tem uma missão, descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. Eu peço todo dia, e saiba pedir a Deus, todos os dias eu peço sabedoria, autoridade e justiça. Eu acredito nesse país, o Magazine Luiza canta o hino nacional há 20 anos, toda segunda-feira. Eu não gosto que fala mal do Brasil. Esse país tem 54% das pessoas não tem máquina de lavar, só 7% tem televisão de tela plana, e nós vamos construir 23 milhões de Minha Casa Minha Vida para poder ter um nível satisfatório de igualdade social. Imagina o que é isso, vendendo computador, o povo entrando na bolsa e movimentando, e nós colocamos 100 milhões de brasileiros para dentro. Então, minha gente, acredita em vocês, acredite na Endeavor, que faz um trabalho maravilhoso, acredita na vida e seja feliz. A gente tem que ser feliz. E a felicidade está tão próxima. Eu acho que a pior coisa que tinha é quando a gente passa por uma doença e era feliz e não sabia, né? A gente tem que ser feliz. O que tem solução, tem felicidade. Só não tem felicidade quando a gente perde uma pessoa. Quando eu perdi meu marido, de repente, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha falado, era feliz e não sabia. Eu sabia que eu sou feliz. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Por favor, comprem no Magazine Luiza. Se for mal atendido, manda e-mail para mim. Obrigada, gente. Obrigada.